Olá, boa noite. Vamos aqui a nossa aula sobre os marcos do desenvolvimento da criança de 3 anos. Lembrando que essa aula vai ficar disponível aqui no feed no IGTV por mais ou menos uns 6, 7 dias. Depois, o acesso é somente através da nossa comunidade. A nossa comunidade está no aplicativo Sparkle da Hotmart, então tu pode achar o aplicativo, está disponível para iOS e Android. E faz assinatura R$15 por mês e tem acesso a todas as aulas que eu já dei aqui no Instagram, tá bom? Tem mais de 55 aulas lá e as aulas são adicionadas semanalmente, tá bom? Mas por enquanto vamos aproveitar aqui e ela vai ficar disponível durante uma semana, tá? Deixa eu só arrumar aqui um probleminha aqui de sinal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pronto. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui, eu vou falar hoje sobre os marcos do desenvolvimento, que é esperado por uma criança de 3 anos de idade. Pensando sempre nas 4 grandes áreas, social e emocional, linguagem e comunicação, a parte cognitiva e a parte de desenvolvimento físico, desenvolvimento motor. Muito importante já partir do seguinte princípio. Não atingir o marco não é para ficar desesperado. O que a gente tem que ficar pensando são nas red flags, o que eu vou falar lá no final, tá? O marco do desenvolvimento, a criança tem um tempo para atingir, que são esses tempos de um para o outro. Então, um marco com 12 meses, o próximo marco com 3 anos. Ela tem esse tempo, ok? Deixa eu pegar minha aguinha aqui. E as red flags que são importantes. Então, quando eu devo procurar ajuda? Se alguma red flag, se algum sinal de risco estiver presente. Precisa ter mais que um? Basta um, tá? Quando eu for falar das red flags, vocês vão perceber que algumas são da parte mais comportamental, outras da parte de comunicação, outras da parte de desenvolvimento. Aí elas são, na verdade, uma somatória de atrasos. Tem coisas que a criança vai adquirindo lá bebê, ela vai somando até chegar em um comportamento ou uma habilidade que ela vai ter que conseguir com 3 anos, ou a maioria das crianças conseguem com 3 anos. E aí, se aquela red flag estiver ali piscando, se isso for um sinal de risco apontado para essa idade, não cabe pensar assim, mas ela é muito pequenininha para isso, porque isso já vem de uma somatória de coisas que às vezes a criança tem que fazer lá desde bebezinha, tá bom? Então vamos lá. A primeira grande área é a socioemocional, tá? Essa criança já imita, porque lá com dois aninhos a gente já apresentou esse marco, né? A criança imita muito, ela tá muito olhando para os outros, ela vai imitar os amiguinhos, ela vai imitar os adultos. Ela vai continuar fazendo isso, essa criança tem que fazer isso. Lembrando sempre que os marcos, muitos marcos são cumulativos, né? Outros são transformados, então a criança vai tendo uma habilidade, essa habilidade vai sendo transformada em habilidades mais requintadas. Outras se estendem, como por exemplo a imitação, imitar adultos e crianças. Estava lá presente com 2 aninhos e está presente de novo com 3 anos. Essa criança ainda vai estar imitando muito crianças e adultos. Ela já mostra afeto por colegas, né, por amigos, sem ser incentivado. Isso é uma coisa muito importante, né? O amiguinho tá lá chorando porque ele tá com medo, porque tá com dor, por qualquer coisa. E aí o pai fala, olha lá, ele tá chorando, vai lá. Fala pra ele que tá tudo bem, fala que vai passar, dá um abraço nele. Nessa idade, a gente espera que essa criança já perceba o choro, se incomode com o choro, mas não com o ruído do choro. Se incomode com o fato do amigo estar chorando, o amigo está chorando, do tom emocional ter mudado e execute aí alguma ação de afeto por esse amiguinho, com 3 anos, ok? A criança com 3 anos já reveza brinquedos, então ela já troca turnos nas brincadeiras. Ela já, além de mostrar afeto sem ser incentivado, né, juntando, né, ela consegue perceber
emoções diferentes nos amiguinhos. Então ela tá bem reativa emocionalmente. A reciprocidade socioemocional tá bem alta aí com 3 aninhos. Ela já entende a ideia de meu, seu, sua, nosso. Já mostra uma série de emoções, então já é possível reconhecer uma amplitude de emoções numa criança de 3 anos, não só através das expressões sociais, através da entonação, da fala, comportamento. Ela já se separa com mais facilidade do pai e da mãe, tá? Também com 3 anos. E ela pode ficar aborrecida com grandes mudanças de rotina, tá? Lembrando que isso é um critério bem importante para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, que é o nosso grande foco aqui de estudo, né? No núcleo de pesquisas em TEA que nós temos aqui no Instituto de Psicologia, também do nosso curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista, é o tema da nossa comunidade. Então a gente sempre vai apontar e trazer aí os elementos que estão relacionados ao diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, lá no critério B nós temos a inflexibilidade, a rigidez, a dificuldade com transições, a criança não é facilmente acalmada. E aqui vocês estão vendo que com 3 anos uma criança pode ficar aborrecido com mudanças grandes de rotina. E essa diferença entre entender o que é uma coisa grande e o que é uma coisa pequena, às vezes é só olhar treinado, é só a expertise do profissional que vai conseguir diferenciar para esses pais. Porque se a criança está com sinais de TEA, não são os sinais clássicos do TEA, né, que eu brinco que até o porteiro do meu prédio consegue olhar e falar, essa criança é autista, porque a criança autista não tem não tem características fenotípicas, mas tem alguns comportamentos que a grande maioria da população conhece. Flapping de mãos, andar nas pontas dos pés, o contato visual fugidio, né? Às vezes alterações, atrasos de fala. Então tem algumas características na interação que são bem características do transtorno do espectro autista e que pessoas que já têm alguém na família, né, já viram, já conviveram, já conhecem alguém, às vezes só de olhar conseguem imaginar que aquela criança é autista. Está dentro do espectro, né? Então, quando não são estas características, porque existem outras, tá? Então a gente pode diagnosticar uma criança com transtorno do espectro autista e ela não fazer flapping de mão, não andar na ponta do pé, ela ter um bom contato visual, né? Isso tudo eu ensino lá no curso, também falo bastante sobre isso lá na comunidade. Então, a gente precisa ficar bem atento a essa questão de mudança, porque às vezes ali tem um viés parental, o que é uma grande mudança para esse pai, então é o olhar treinado do profissional que vai verificar essa diferença na avaliação, não só através da fala dos pais, mas na avaliação a gente tem como fazer testes para checar essa habilidade da criança, tá? Com relação à linguagem e comunicação, a criança já segue instruções de 2 e 3 passos, então pega aquela bolinha, pega aquela outra coisinha ali e traz aqui pra mim, vamos colocar naquela caixa, né? Então já 2 ou 3 ações essa criança já consegue fazer sem gesto, né? Que eu tô fazendo gesto pra vocês entenderem, mas sem gestos, somente com instrução verbal. Ela consegue falar o nome da maioria das coisas mais comuns, tá? Com 3 aninhos. Ela já fala o seu primeiro nome, já fala a sua idade, já sabe se ela é menina ou menino, né? Sem questões polêmicas com relação a gênero, só de uma maneira bem simples aqui, né? Ela já falou o nome do seu amigo, você tem amigos da escola, já falou o nome de alguns amiguinhos, ela já fala, já usa alguns termos, né, da nossa língua, da nossa gramática. Eu, mim, nós, você, isso já é esperado por uma criança de 3 anos. Ela já fala alguns plurais, então ela já fala ali amigos, carros, gatos, cachorros, tá? A maioria das pessoas entende, pessoas desconhecidas, né? Que não pai, mãe, madrinha, que tá ali sempre por pertinho, entende tudo que essa criança fala, a grande maioria das coisas. Tá? Então essa criança precisa ser compreendida por um adulto desconhecido.
E com relação à troca de turnos nessa faixa etária, a gente espera, quando eu recebo uma criança de 3 anos para avaliação, eu espero que ela engaje uma conversa, trocando aí de 2 a 3 frases tranquilamente, tá? Na parte cognitiva, ou seja, aprendizado, resoluções de problemas, pensamento, o que a gente vê é uma criança que já... isso entra na parte de aprendizado e na parte de desenvolvimento físico também, né? Mas a criança já coloca e tira a roupa sozinha, tá? Eu não tô falando de grandes botões ou grandes zíperes, mas ela já tem essa habilidade. Ela já pode manusear brinquedos mais... com mais detalhes, com botões, alavancas, com encaixes. Ela já brinca de faz de conta. Gente, é um assunto bem importante. Quando a gente está fazendo as entrevistas iniciais, a gente pergunta se ela brinca de faz de conta, né? Às vezes os pais não sabem o que é brincar de faz de conta, eles são leigos, a gente tem que saber explicar direitinho. Para isso a gente precisa saber exatamente todas as fases ali do desenvolvimento da maturidade simbólica, então é bem importante que o profissional saiba a diferença entre um brincar funcional, né? Deixa eu pegar aqui. Pegar de repente um pentinho, uma escova e fingir que tá penteando o cabelo. O uso funcional do brinquedo é simbólico, bem primordial. De uma brincadeira mais simbólica, que de repente eu tô lá brincando com a boneca, eu vou fingir que eu vou dar uma injeção nela e eu não tenho injeção, eu posso usar essa caneta pra fazer injeção, a criança pode elaborar isso. Então, assim, agrupar vários elementos em... dar banho no bebê, colocar o bebê para dormir, dar comida para o bebê, sair com o bebê para passear, enfim. Até coisas mais elaboradas, mais ainda simbólicas, aonde ela se transforma em a mamãe, né? Ela vai brincar de ir no mercado como se fosse a mamãe, ela vai brincar de ser a corujita, ela vai se transformar em outro também, né? Eu sou a corujita, você é o lagartixo, enfim. Então, é bem importante que a gente conheça todos os passos da maturidade simbólica. Deixa eu ver o que mais. Ela já entende já tem uma certa noção de quantidade, então a gente espera que ela entenda até 2 elementos, com essa idade, com 3 aninhos. Ela já virou uma página de livro uma por vez, já constrói torres de 6 blocos, né, sem ajuda, e já consegue virar uma maçaneta de porta, abrir e fechar tampas de jarras, de garrafas, né? Então, com relação ao cognitivo, é isso que a gente espera, mais ou menos, para uma criança de 3 anos. Com relação ao desenvolvimento motor, desenvolvimento físico, a gente já espera que essa criança esteja correndo bem, né? Então, lá com 2 anos, a gente falou, essa criança corre. Aí, com 3 anos, a gente diz, essa criança tem que correr bem. A gente não... Claro que todo pai, toda mãe ficou na criança, eu tenho de 8 anos, né, já vai fazer 9 essa semana, mas estão correndo, a gente fica assim, ai meu Deus, vai cair, ai meu Deus, vai cair, né? É natural, mesmo que a gente não diga, a gente tá ali prevendo o que vai acontecer. Mas a gente já não fica mais tão preocupado com esse correr igual antes, né? Com o menorzinho, que é aquele andar mais destrambelhado. Com 3 anos a gente já percebe, já consegue desviar de brinquedo, já tem mais equilíbrio. E então a criança já corre com mais facilidade, ela já escala bem, ela já pedala um triciclo, né? Aquelas bicicletinhas de 3 rodas, ou tonka, né? Quem é mais velho fala tonka. Ela já sobe e desce escadas com um pé em cada degrau, alternando os pezinhos. De maneira geral, é isso que a gente espera para uma criança de 3 anos. É claro que tem aquela criança que vai fazer um pouquinho mais e aquela criança que vai fazer um pouquinho menos. Mas tem as red flags. Então, o que eu devo me preocupar? Ai, meu filho não anda de tonka. Isso é preocupante? Vamos ver quais são as red flags. Meu paciente não sobe escadas alternando os pés. Isso é uma red flag? A gente agora vai falar sobre quais são os sinais de risco, né? A gente falou agora sobre quais são os marcos. Essa criança de 3 anos ela vai ter um tempo para fazer todas essas aquisições, tá? Então, o que é preocupante? Uma criança que cai muito,
né, que não tem muita dificuldade com degraus, tá? É preocupante. Uma criança que baba muito precisa ser avaliada, assim como a criança que cai muito, que não consegue, tem dificuldade com degraus. Uma criança que baba muito ou uma criança que apresenta uma fala não clara, né? Lembrando que os atrasos de fala, as crianças que não falam palavras, isso já foi lá nas red flags dos marcos anteriores. Aqui essa criança já tem que estar trocando turno com frases, de 3 a 4 frases. Então aqui a gente nem é uma red flag a criança não falar, porque aqui a gente já espera que a criança fale, troque turnos com frase, e a red flag é que ela, se a fala dela não for clara, tá? Se a criança de 3 anos não tá falando palavrinhas, frases, essa red flag já é de lá de trás de outros marcos, já tá super atrasada. Precisa de avaliação, tá? A fonoaudióloga. Se a criança não consegue manusear brinquedos simples, como quebra-cabeça simples, ou virar uma maçaneta, né? Tudo isso precisa ser avaliado. No caso aqui, se a criança não usa frases para se comunicar, então aqui a gente não espera mais palavrinhas. Ele fala palavrinhas, corre para buscar a avaliação, porque tem um atraso importante aí. Nessa idade a gente já espera a frase. E se ela não usa frases, a gente está diante aí de alguma questão que precisa ser avaliada para intervenção o quanto antes. Se a criança não entende instruções simples, né? Instruções, como eu disse aqui, o exemplo, avalie se sua criança precisa de muito gesto ou de ajuda física para conseguir completar uma ação, uma instrução, tá? Que ela não brinca de faz de conta, não brinca de mentirinha, tá? Com 3 anos, é preocupante. Se ela não quer brincar com outras crianças ou com brinquedos, também é preocupante. E o que é isso, né? Então, assim, a minha criança, ela fica do lado de outras crianças, ela não foge. Quando ela vê outra criança, ela vai lá, ela fica perto, né? Ela até sorri, ela brinca do lado, né? Aqui a gente tá falando de brincar com outra criança, né? Ou não se interessar por brinquedos, são 2 red flags importantes. Brincar com a criança, não é só brincar ao lado da criança, não é só não fugir. Aí é uma análise mais qualitativa da interação com a criança. Ela fica perto da criança, mas ela brinca com a criança, ela se interessa pela criança, ela troca turnos com a criança, ela tá brincando com a criança, ela tá brincando só do lado da criança, tá? Se a criança tem alterações no contato visual, isso também é bem importante para as alunas do curso, Diagnóstico e Transtorno do Espectro Autista, para quem está vendo essa aula na comunidade, ou para quem é pai e está ouvindo essa live pensando aí no diagnóstico do seu filho, do seu sobrinho, enfim, do seu aluno. O contato visual, ele não tem somente 2 opções, faz ou não faz. Tem diversas alterações no contato visual. Tem criança que realmente faz uma evitação ativa do contato visual, né? Que mesmo você dando um pouquinho de ajuda, ela vira assim a cabeça e o olhinho vai para lá. Ela faz mesmo a fuga, mas tem crianças que fazem um contato ocasional, tem criança que faz contato fugidio, tem criança que tem um contato visual diminuído, tem pessoas que têm um contato visual não integrado com expressões faciais, com a fala, com o todo integrado, né, do corpo, enfim. Então tem várias coisas, porque o contato visual é um comportamento comunicativo não verbal e isso precisa estar integrado com expressões faciais, com a fala, com o corpo, enfim. Então também aqui é muito importante o olhar de um profissional com expertise em avaliação, com olhar treinado, ou você aí se capacitar ou buscar um curso como o nosso, por exemplo, que tem a possibilidade de você ter contato com a orientadora, né, para tirar dúvidas, enfim, com as colegas do curso, usar vídeos, recursos de vídeo, enfim, para poder ver outros casos, porque é muito
detalhe, é muito na experiência mesmo, é muito olhar calibrado, né? E isso às vezes confunde os pais que não buscam, porque, ele me olha no olho, mas não é isso, né? As crianças com transtorno do espectro autista não estão com os olhos fechados, vê alguém fecha o olho e vira a cara, né? É uma alteração na qualidade. E o último, que está sempre presente em todas as aulas que eu dei aqui, lá desde os 2 meses do bebê até agora os 3 anos, se perde habilidade, né? Então, se a criança perde habilidade em qualquer tempo, é preocupante, precisa procurar ajuda, tá bom? Então, essas são as principais red flags dos 3 anos. Eu não vi aqui se tem perguntas, eu vou dar uma olhadinha aqui, eu tento não ficar olhando muito quando eu tô falando, porque senão me distraio. Se vocês tiverem perguntas, eu vou responder. E já vou avisando que a próxima aula de marcos do desenvolvimento vai ser sobre a criança de 4 anos, tá? Depois a gente tem de 4, de 5, e aí depois vão entrar outros temas relacionados ao diagnóstico do transtorno do espectro autista, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Eu vou responder perguntas relacionadas ao tema, tá, gente? Aí, se não tiver, ok, aguardo vocês na próxima aula pra gente continuar aqui com os marcos do desenvolvimento com 4 anos. Tem algumas mamães aqui falando sobre as habilidades do filho, mas acho que não teve nenhuma pergunta específica. Bom, gente, se vocês não têm perguntas, eu vou finalizando a live por aqui. Espero que essas aulas estejam sendo bacanas para vocês, que vocês possam estar aí fazendo anotações e aproveitando isso para fazer as avaliações de vocês no dia a dia, né? É bem importante conhecer sobre o desenvolvimento típico para poder avaliar qualquer criança, né? Tá certo? Eu agradeço a todos e espero vocês terça-feira, 11h30. Eu vou falar sobre a criança de 4 anos e quinta-feira da semana que vem, às 18 horas, eu vou falar sobre a criança de 5 anos e aí a gente finaliza a segunda série de aulas sobre marcos do desenvolvimento, né? Eu já tinha dado essa série de aulas uma vez, que tá lá na comunidade, e agora é a segunda série de aulas, tentando abordar de forma diferente, com outras dicas da prática clínica, enfim. Tá bom, gente? Muito obrigada, até terça-feira.